E aí? Microfoniazinha. Tá dando pra ouvir? Tá saindo? Agora tá? E o que vocês estão achando da conferência? Estão curtindo? Pô, que bom. A gente também. Tira a mão. Ó, sem briga vocês dois, tá? É pra ser um papo amigável tá aqui. aberto, né? Não podemos brigar aqui na frente da igreja não, Marquinhos. Aliás, eu queria aproveitar até para perguntar uma coisa. Ontem, quando eu te passei o microfone, na verdade, te passei a palavra, você estava com o próprio microfone. Né? Você... Eu devo estar fazendo algo errado aqui. O quê? O meu está dando microfonia, certeza que eu estou fazendo alguma coisa errada. A gente combinou. Só se, dependendo do que ele estiver falando, obrigado. corta aí. Mas, tá tranquilo. Mas a pergunta que eu te fazer é o seguinte: ontem, quando eu passei a palavra para você, você virou para mim e fez assim. Eu queria te perguntar: você está falando Wakanda Forever? O pessoal fala que eu me pareço um pouco, né, com ele. É assim, não é, isso aí na verdade é um caloroso e afetuoso abraço. Beleza, Marquinhos. Em épocas de pandemia. Isso aí. Marquito, então, muita gente já perguntou, mas o que é isso? Você trouxe uma biblioteca para aqui? Cara, quando me falaram, pô, você vai participar de um debate com Marquito Lopes, diretor de treinamento da Atos. Cara, eu passei a noite toda estudando e ainda trouxe a minha bibliografia aqui, cara. Se precisar consultar, tá aí. Pode mandar. Aproveitar que já começa falando, então, esses livros aí. Pô, já falei pra caramba, Já mas falou então... pra caramba, mas já pega a onda aí. A gente tá falando muito de avivamento aqui, de derramar do Espírito. Gente... Que livros vocês indicam? Sobre Felipe falou que ia perguntar, né? Que livros a gente indica. Então, eu queria dizer para vocês assim, ó, alguns clássicos dentro da teologia reformada são... Marquito, você fica à vontade, tá, de comentar. Clovinho, pelo amor de Deus, Felipe. Avivamento, de Martin Lloyd Jones. Isso aqui é uma capa antiga desse livro, ele é bem antigo. Avivamento de Martin Lloyd Jones, super... Deixa que eu separo para cá. Não. Deixa que eu vou separando aqui. Ó, Avivamento para a Igreja, do Franklin Ferreira, super recomendado. Avivamento e Renovação, do pastor Russell Shedd, aqui. Então, esses três aqui são clássicos do avivamento da teologia reformada. Tem outros três que eu queria indicar para vocês, que são... Fecha aqui, Marquinhos. Oi? Você quer ver o meu aqui? Tá. Isso. Que são três livros de teólogos arminianos. Arminiano, gente, não é herege, nem descrente, tá certo? É uma outra linha teológica. E em vários assuntos é importante. Não, a igreja precisa entender. A gente não costuma falar sobre isso aqui. Por que você tá rindo? Fala aí. Então, olha só. Eu ia roubar justo o arminiano. Pois é, justo arminiano. Então, por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill, ele é um pastor que abraça a teologia arminiana, mas é um clássico que todo cristão que busca efetivamente o avivamento precisa ler. Você precisa ler esse livro aqui. Existem alguns tópicos do arminiano que são opostos à teologia reformada, mas existe muita área em comum, inclusive que eles são bem melhores do que nós reformados. Então essa área aqui, esse assunto aqui, eu recomendo que vocês vejam esse livro. O outro é Uma Vida Cheia do Espírito, do Charles Finney, outro arminiano, mas esse livro daqui igualmente é imperdível. Queria recomendar, assim, com muito carinho, Ernesto Nini, pastor brasileiro. Os seus livros transpiram uma graça, uma unção muito especial. Então, O Caminho para o Avivamento, de Ernesto Nini. Olha, qualquer livro de Ernesto Nini que você acha, pode comprar, que você vai ser muito abençoado. Esse aqui, muita gente da igreja já leu, O Deus Esquecido, do Francis Chan. Avivamento na África do Sul, Erlo Stegen. Esse aqui muita gente também já leu, Heróis da Fé, que é uma biografia resumida de vários homens de Deus cheios do Espírito Santo. Do pastor Ernesto Nini, como eu disse, Vidas Poderosas. Esse aqui é uma espécie de Heróis da Fé, mas como o pastor Ernesto Nini é brasileiro, ele dá esse enfoque, essa visão dentro da cultura brasileira, imperdível.
a História dos Avivamentos. Esse livrinho aqui eu não sei nem se você vai conseguir achar, por isso eu só tenho uma cópia. Depois eu posso até deixar na secretaria para tirar para quem tiver interesse. Aqui tem algumas dezenas de avivamentos. Alguns textos que foram lidos aqui nesses pequenos vídeos de avivamento foram tirados desse livro. Alguns textos foram tirados daqui. História dos Avivamentos, de William Allen. E esses dois aqui a gente já falou a beça para vocês. Atrevi-me a chamar-lhe pai, a história da conversão de uma muçulmana aqui, como que Deus falou ao seu coração num país islâmico, sozinho, diretamente ao seu coração. E Rhys Howells, o intercessor, que é a história também do avivamento no país de Gales. Gente, são livros assim incríveis, e se você quiser se aprofundar nesse assunto de avivamento, Espírito Santo, mover do Espírito, mover de Deus, esses livros são imperdíveis, vão encher o seu coração. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Beleza. Tem uma obra também que conta a história do David Brainerd, o diário dele mesmo, né? Excelente. Não é um livro exatamente sobre avivamento, mas é um livro biográfico, conta a vida, o cotidiano dele. Muito bem lembrado. Poxa, mas é assim, sensacional na minha opinião, porque mostra o quanto que ele era realmente um homem de Deus, O né? livro já vem cheio de cisco, né, Clovinho? Cara, você chora o tempo todo realmente, como que ele se desprende de tudo assim para buscar a presença do Espírito Santo em oração. Poxa, o livro é fantástico, fantástico. Tem até uma frase aqui da música que a gente canta, que ela me faria novamente por amor, né? Mas que é a frase mesmo do David Brainerd. Que maneiro. Que a gente fez uma versão, né? Mas a frase é dele, e ele diz isso, que no final da vida, quando ele está morrendo, por causa da sua dedicação ao Evangelho, né? A pregação, a missão e tudo mais, ele diz que se ele tivesse 1000 vidas, ele daria as 1000, assim, com certeza por esse Evangelho. Poxa, cara, tudo muito bonito assim na vida dele. Vocês já vivenciaram assim no cotidiano de vocês alguma experiência assim que vocês acham que possa ser próxima de um avivamento, assim como esses homens aqui da fé que a gente ouviu falar? Assim, para edificar a igreja, né? Eu sei que a gente falar da nossa vida a gente não quer geralmente, né? Claro. Se você quiser saber da minha vida, você pergunta para minha esposa ali. Mas alguma experiência, assim, eu lembro que vou tentar contar uma minha então, para ver se vocês vão pensando na de vocês, né? E tomando coragem. Eu lembro que um pouco antes da gente ter nossos filhos, né? A gente viveu uma experiência bastante interessante, assim, de busca a Deus, assim. Então, a gente, quando tinha um feriado, a gente reservava o feriado, cara, pra gente ficar orando o dia todo lá em casa, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, assim. Coisa que a gente nunca tinha feito na vida, assim. A gente sabe que isso, certamente deve ter brotado de Deus, né? Isso não brota de outro lugar, né? E a gente esperava chegar Réveillon, essas datas assim, pra gente ficar trancado lá em casa, eu e ela, a gente ficava orando e lendo a Bíblia e buscando a Deus. Aí depois vieram nossos filhos e a gente foi literalmente arrebatado, assim, né? Com os filhos. Vocês já viveram essas experiências assim, de sentir que o coração está ardendo pela palavra, pela oração? Eu queria dizer duas coisas. Eu só quero complementar esse lance dos livros, porque às vezes a gente que é pastor fica indicando os livros que a gente tem, mas uma coisa que eu falo para o pessoal da igreja é o seguinte: com o Google, você digitou no Google, não sem piratear o livro, igual o Rick fez com esse daqui. Mas se você colocar no Google História dos Avivamentos, o Marcão estava citando o avivamento lá nos Estados Unidos, 1950, lá na universidade. Se você colocar no Google História dos Avivamentos, você vai ler um monte de histórias que inspiram demais, aquelas histórias que fazem a gente ganhar o dia. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu não vou conseguir adquirir todos esses livros, alguns nem tem mais. Com o Google, se a gente souber fazer um uso adequado da internet, a internet vai nos abençoar muito. Agora, quando você estava falando, eu me lembrei de duas histórias. Acho que todos nós pastores tivemos algum momento na vida em que a gente pensou assim: quer saber? Parei, eu vou desistir. Aquela sensação de que eu estou pregando e nada está acontecendo. Eu tive isso 2 vezes muito fortes na minha vida.
Uma há mais ou menos 4 anos. Eu fui dormir muito mal e pensando seriamente de dizer, olha, parei, vou fazer outra coisa da minha vida. E eu dormi muito mal por causa disso, e eu acordei 2 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei. E quando eu acordo, eu fico na cama. A Débora sempre diz, você acorda, não fica na cama, vai levantar, faz alguma coisa para voltar ao sono. E eu pensei, tá bom, dessa vez eu vou. Eu peguei o meu celular e eu vi que tinha uma mensagem de uma irmã da igreja. O nome dela é Yara, hoje ela mora na Inglaterra. Eu não faço isso porque eu penso, se eu pegar o celular, é aí que eu não durmo mesmo, mas eu peguei e tinha uma mensagem da Yara. E ela escreveu assim, pastor, me desculpe, mas eu estava orando nesse exato momento e Deus tocou meu coração para mandar uma mensagem para você. Me desculpa se eu estou me intrometendo, eu estou sendo inoportuna, mas a única coisa que eu queria dizer para você, que Deus pediu para dizer para você, é que você não desista. Caramba, impressionante. Assim, ainda hoje, mesmo depois de ter contado essa história algumas vezes, eu tenho muita dificuldade de contar isso sem ficar um bebê chorão. Isso aconteceu há 3 anos. A última vez que isso aconteceu faz 2 semanas. É a primeira vez que eu falo sobre isso. A única pessoa, além de vocês, que sabe dessa história que eu estou contando, é a minha esposa. Isso aconteceu há 2 semanas. Há 2 semanas teve um acontecimento que tinha a ver com família, inclusive, e eu pensei, não dá. Eu lembro que eu mandei uma mensagem respondendo nesse acontecimento às 14h22, às 14h13, eu mandei uma mensagem que tinha a ver com isso, e às 14h14 eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da igreja, Cibele, lá da nossa igreja, ela dizendo assim, pastor, eu estou orando pela sua vida, eu queria dizer que a sua vida é muito preciosa para nós, e eu gostaria que você continuasse. São coisas muito simples, é um WhatsApp, mas a gente não pode duvidar do quanto Deus está cuidando da gente nos detalhes da nossa caminhada. Amém. Com certeza. É delícia. Vou até tentar pegar um gancho nisso que você acabou de falar, até para entender assim, como que vocês pensam sobre essa questão. Vocês acham que esse tema avivamento se tornou clichê nas igrejas brasileiras, principalmente? Porque a gente vê, eu não sei vocês, mas algumas pessoas que eu acompanho no Instagram, às vezes plantam a igreja, e aí o cara marca um evento na igreja, e aí chama vários cantores famosos, pastores famosos, e aí a igreja naquele momentinho ali, ela fica cheia de gente, e aí o cara vai e posta e fala assim, pô, isso é avivamento, né? As pessoas às vezes confundem avivamento com muita gente num lugar. Até que ponto vocês entendem que esse assunto se tornou um clichê de fato no meio das igrejas? Até se a gente olhar para nós e fizer, de repente, uma crítica aqui no nosso meio, e até que ponto, de fato, a gente como igreja precisa continuar desejando e pensando nisso, mas pensando da forma certa em avivamento? Bom, na história, não tem nenhum avivamento que veio por causa de um evento sobre avivamento. Exatamente. Você não tem esse precedente na história, isso nunca aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode, mas nunca aconteceu. Agora o Marcão falou algo que é padrão em todos os avivamentos da história. As pessoas começaram a olhar para si mesmas, começaram a se olhar no espelho e disseram, desgraçado homem que eu sou. De convicção de pecado. Então, para mim, assim, quando eu vejo muita gente dizendo eu não presto juntas, eu acho que a gente pode ter um pouco de esperança. Mas evento é legal, eu gosto de evento. Eu não faço isso como crítica a evento. Eu cansei de ir em acampamento, evento, é gostoso. Mas ele serve muito assim como um networking, a gente se animando. Mas avivamento mesmo, avivamento começa do lado da cama da gente, quando a gente chora à noite. Amém. Quando a gente começou aqui a Oceânica, desde que a gente começou as primeiras reuniões, os primeiros encontros, a gente sempre teve visitantes. Então,
se desde o primeiro momento a gente tinha gente visitando, foram raríssimas na história da igreja, reuniões em que ninguém visitava, como aliás aconteceu ontem, né? Num determinado momento eu pensei assim, gente, lá no início, né? Sempre tem gente visitando, sempre tem gente. Se a gente fizer um culto evangelístico, se a gente fizer um evento evangelístico aqui, imagina a gente colocar cartaz pela região oceânica, se a gente fizer folheto, distribuir convite, meu Deus, a igreja vai bombar. Eu passei aquele domingo do culto de evangelismo preparando uma palavra assim, evangelística, inclusive no final com um apelo, como Finney introduziu a prática aqui no meu evangelho. E aí o que aconteceu? Aquele foi um dos raríssimos cultos em que nós não tivemos um único visitante. Então, naquele momento, Deus me disse que não seria essa maneira como a igreja oceânica cresceria. A gente teve casos aqui bem próximos de nós, que nós vimos igrejas começando com uma fortíssima propaganda, por exemplo, em rádios evangélicas, com listas de cantores conhecidos, pregadores conhecidos, culminando com um grande movimento, trazendo pessoas de outras igrejas em dezenas de ônibus lotados para fazer um grande movimento. A estrada parou no dia da inauguração desse lugar. E não é quem vocês estão pensando, não. Não é, não. Aí depois o que aconteceu? O pastor foi muito infeliz no dia. Ele usou a seguinte expressão, ele disse, nós chegamos para fechar todas as igrejas da região. E alguns meses depois essa igreja acabou, evaporou por si própria, se extinguiu. Então o que eu vejo é que esse movimento todo, ele é um movimento social. Eu vejo um movimento, algumas vezes, induzido. Acho que boa parte das pessoas que procuram isso, elas estão sedentas, em busca de alguma coisa genuína, real, verdadeira. Mas esses movimentos, eles não se sustentam em si. Então, a gente vê movimentos, como você falou, Felipe, assim, bem grandes, que mobilizam multidões, mas por que a gente pode, infelizmente, atestar que esses movimentos não são um avivamento verdadeiro? A gente atesta pelo seguinte, a vida das pessoas não muda, a vida da sociedade não muda, a cidade continua violenta, as pessoas continuam se prostituindo, continuam atitudes da pior maneira que a gente pode imaginar. Quando o verdadeiro avivamento irrompe, a cidade muda. A gente chegou a passar por um movimento assim, de um verdadeiro avivamento, ali na década de 60, em Niterói, que foi 60 e 70, quando Deus levantou o pastor Antônio Elias, que plantou a Igreja Betânia, que depois plantou diversas congregações. Deus levantou a comunidade S8, que tirou um número incontável de jovens das drogas. E Deus levantou várias outras comunidades e igrejas que fizeram uma diferença gigantesca na cidade. A cidade de Niterói, nas décadas de 60 e 70, ela mudou o seu comportamento em função da influência desse mover. E uma marca muito legal desse avivamento, da década de 60 e 70, é que os pastores, ao invés de se degladiarem entre si para trazerem o maior número de membros possível para as suas igrejas, eles eram amigos, eles se reuniam com muita frequência para orar juntos pelas suas igrejas e pela cidade. Então, só para dizer que isso é possível haver um avivamento, e quando o avivamento efetivo irromper, a gente verá essa mudança na vida da igreja, em primeiro lugar, mas também na vida da sociedade.
O Marcão mencionou esse avivamento, né, que o Marquito lembrou também. Marcão e Marquito, né, tem uma dupla aí. E aí lembrou Já desse... pode cantar logo mais. Wakanda Forever. Tem alguma coisa aí, não tem? Lembrou desse avivamento do Eton College. Não sei se minha pronúncia é tão correta quanto a sua, Marquito. Eu A pronuncio sua assim. está parecendo mais da Carolina do Norte. Poxa, obrigado. Sei onde fica, mas, pô, legal. Deve ser perto de São Gonçalo, que eu moro aqui. Logo ali ao lado de Massachusetts. Ali. Ah, beleza. Aí o Marcão lembrou dessa questão de que esse avivamento, né, um dos frutos que ele demonstrou, eu acho que às vezes assim, na hora que o avivamento acontece, as pessoas não têm muita noção, né, daquilo que está acontecendo, mas aí depois você olhando para trás, né, e a gente viu esse resgate do Russell Shedd, né, voltando 50 anos de repente, pensando nos frutos, né. Aí ele fala desse fruto de missionários que se levantam, né, e se espalham pelo mundo. O Russell Shedd vem para cá. Tem a história do Jim Elliot e seus amigos também que vão para a Amazônia, né? Não no lado brasileiro, mas que dão a sua vida também pelo Evangelho. Vocês acham que quando o avivamento assim, se vier nessa proporção, né, para a igreja brasileira, vocês acham que a igreja vai conseguir acordar assim, para essa questão da poderosa mensagem do Evangelho, aquilo que o Evangelho pode realmente transformar, muito mais do que uma questão às vezes simples de obra social, assim, de comportamento simplesmente, né? Mas em tudo aquilo que o Evangelho pode oferecer, né, para o ser humano, assim, de transformação. Só antes do Marquito responder essa pergunta, eu só queria destacar, Clovinho, pô, isso daí que eu não sabia não, sobre essa semana, pô, achei demais. Jim Elliot. Veio Hã? Veio desse avivamento. Então, Jim Elliot é aquele missionário que deu a vida evangelizando a tribo dos Aucas na Amazônia peruana, né, colombiana, ali, enfim, na Amazônia não aqui, e foi dele a frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele escrevia um diário, era um hábito de até algumas décadas atrás, né? Os cristãos, eles escreviam um diário relatando a sua vida espiritual, para que no final do ano, ele, lendo como foi o seu ano, ele comparasse com os anos anteriores e avaliasse se ele estava progredindo na vida espiritual ou regredindo. Então, após ele ter sido morto pelos índios que ele havia ido evangelizar, o seu diário foi achado com essa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que jamais perderá, né? Então, só ressaltando isso, aí eu soube essa semana que ele estava nessa reunião que o Russell Shedd liderava e Deus o chamou ali, né? Foi um dos que estava, né? Vários missionários achei muito tremendo, conhecidos cara. vieram dessa reunião. Pastor Russell Shedd já esteve aqui na igreja, né? Algumas vezes no passado. Agora Deus o chamou, ele já foi para a glória, já voltou para casa, mas ele já esteve aqui na igreja, né? Então, uma benção, né, Marquinhos? Eu acredito que sim, quando o avivamento vem, todas as esferas são transformadas. Como o Calado disse, a cidade muda. E também o que acontece no avivamento é que deixa de haver confusão a respeito do que é o Evangelho e do que é a consequência do Evangelho. Porque o avivamento nos traz a consciência do pecado, trazendo a consciência do pecado, nos traz a consciência da necessidade de um Salvador. Então o Evangelho passa a ser muito bem definido. E aí, todas as outras áreas da nossa vida vão sendo transformadas. Muito provavelmente, num verdadeiro avivamento, a gente vai parar de ver aquela confusão. Vocês já devem ter visto isso em redes sociais. A pessoa coloca alguém alimentando uma pessoa na rua e a pessoa coloca assim: isso é o Evangelho. Não, não é. Aquilo é consequência do Evangelho. O Evangelho tem a ver com a queda, redenção, tem a ver com salvação, a morte vicária de Jesus. Esse é o Evangelho, são as boas novas.
E tem o que a Bíblia chama de consequência desse nosso chamado a partir do Evangelho. Então, no avivamento, as coisas biblicamente vão sendo colocadas nos seus lugares, e aí acontece algo que é fundamental para nós. Nós continuamos a fazer o que fazemos, mas com as intenções corretas. Porque, eu gosto de dizer isso, no cristianismo as intenções importam. E num avivamento, as intenções passam a ser aquelas que devem ser. Correto. A glória de Deus, a pregação do Evangelho, e menos eu e mais Cristo. Amém. Isso é exatamente o Sermão do Monte de Jesus, né? Quando ele pega exatamente a lei do Antigo Testamento e ele traz para a intencionalidade, né? Não depende de uma prática externa para mostrar o que eu estou vivendo, é a intenção do coração. Esse é o ponto. E o Sermão do Monte, ele é construído todo, não para ser um código moral, Exatamente. mas para ser... Porque se você pegar Esse é o o Sermão ponto. do Monte como código moral, você está perdido. Exatamente. Bem-aventurança, você não consegue. Dar a outra face, você não consegue. A oração do Pai Nosso. Eu quero confessar para vocês, algumas vezes, quando chegou naquela parte, e perdoa os nossos erros assim como nós perdoamos, eu não orei. Falei, hoje não dá, porque dependendo do que aconteceu... O Sermão do Monte ele vai sendo construído para que a gente vá dizendo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Mas Jesus conseguiu, Jesus conseguiu, Jesus conseguiu. Fez no meu lugar, de uma tal forma que o Sermão do Monte termina com a parábola do homem construindo a casa sobre a rocha. O Jesus vai dizer, não é problema você fazer essas coisas, mas faça com a intenção correta e confiando na rocha. Exatamente. Não em si mesmo. Não confie na sua construção, confie na rocha. E aí a casa não cai. Porque você construiu bem? Não, porque a rocha é boa. Então, o Sermão do Monte é fantástico. Quando a gente pensa na história do avivamento, pensar o Sermão do Monte como um instigador desse avivamento é muito bom. Com certeza. Pô, Uma vez maravilhoso. que, só aproveitando, já que a gente tocou no Sermão do Monte, eu realmente acredito que quando o avivamento genuíno e verdadeiro vem, aquelas características apresentadas nas bem-aventuranças, que para nós, humanamente, é impossível de serem vividas ou produzidas naturalmente em nós, eu acho que aqueles aspectos, eles se tornam realidade na nossa vida. Isso é agregado à nossa existência. Nós nos tornamos muito mais humildes, nos tornamos muito mais quebrantados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós nos tornamos muito mais misericordiosos, pacificadores, puros de coração, porque o avivamento verdadeiro veio. A gente está pleno e estamos controlados pelo Espírito. Perseguidos. Bem lembrado. Perseguidos. Sem dúvida. Todo aquele que quiser viver justamente em Cristo vai ser perseguido. Todo aquele que quiser viver como Cristo viveu, não tem jeito, vai ser perseguido. Infelizmente, já está chegando no fim, não tem mais tempo para a gente continuar. Pô, faz mais aí. Uma pena. Mas aí, só para fechar assim, um último recado para toda a igreja. A gente está falando muito sobre isso aqui, né? A gente sonha em viver de fato um mover verdadeiro, né, do Espírito aqui no nosso meio, para que as pessoas vivam assim mesmo. Mas às vezes parece que no dia a dia a gente não consegue, né, pensar nisso o tempo todo. Daqui a pouco a gente volta para o nosso trabalho, ou tem um feriado, a gente faz uma viagem. A gente tem essa capacidade de se encher de coisa e perder um pouco a mente para aquilo que mais importa mesmo. Como que vocês acham, assim, de uma forma rápida, prática, para passar para a igreja? Como que a gente no dia a dia, no nosso afazer comum, nas nossas atividades, a gente pode pensar mais sobre isso, pensar mais nessas coisas, para que o nosso coração, a nossa vida se encha disso? É muito difícil falar sobre isso sem parecer raso. Sério, porque eu lembro de uma vez, eu estava dando um curso para plantadores. E aí alguém perguntou assim, qual o livro que você indica que é leitura obrigatória para plantador? E eu respondi, a Bíblia. Todos os plantadores lá riram, mas não era uma piada. Inclusive agora. Não, mas então... Assim, mas é que assim...
Eu sei que quando eu digo isso, eu estou sendo simplista. Mas na história o avivamento é tão simplista. Exatamente. Não tem jeito. A gente precisa voltar a cantar, nós adultos, aquelas músicas de criança. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então a única dica que eu daria é: leia a Bíblia e ore. E pare para ouvir. Porque geralmente quando a gente começa a ler mais a Bíblia e ora, o vento não começa a soprar. Ele já está soprando. Amém. Isso mesmo. Dá tempo? Muito rápido. Eu já tenho essa fama ruim. A gente dá vez para quem está visitando, né? Aí, meu Deus do céu. Mas o que eu diria é o seguinte: o Marquito terminou como eu pensei em começar. Nós não podemos produzir um avivamento. Nenhum avivamento é produzido pelo homem natural. Nunca houve uma conferência que produzisse um avivamento. Já tivemos outras, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, tirar do nosso coração é: ninguém chama Deus de Pai se pelo Espírito não for dado. Ninguém tem sede de Deus se o Espírito não a gerar. Ninguém tem vontade, ninguém sente fome, ninguém tem desejo de conhecer mais e mais a Deus se isso não for concedido pelo Espírito. Se o Senhor não nos conceder isso, ninguém anseia pelo avivamento espontaneamente. Quando começa a ser gerado no coração do povo esse anseio por algo mais, por uma plenitude, por coisas mais poderosas, mais intensas, mais íntimas da parte de Deus, é porque o Espírito já está se movendo, é porque Ele quer fazer isso entre nós. Quando Deus age assim, Ele vai colocar no nosso coração, na nossa mente, toda essa concentração. Eu acho que não haveria necessidade de a gente traçar alguma estratégia específica para isso, porque Deus vai acender o nosso coração, vai iluminar a nossa mente, vai tornar esses desejos tão insaciáveis que você pode estar jogando futebol, você pode estar exercendo sua profissão, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, você estará em comunhão intensa e permanente com Deus, independente de você querer fazer algo unilateral da sua parte, dentro da nossa capacidade humana. Quando Deus começa a operar assim, quando nós começamos a sentir esse tipo de desejo, de vontade, é porque o Senhor já está operando entre nós. Ele quer fazer, Ele deseja fazer. Irmãos, eu não tenho dúvida, Ele vai fazer. Amém. E está perto esse tempo. Amém. Mais do que podemos imaginar. Amém, amém. Marquito, brigadão pela sua participação. A galera que já é de casa não precisa nem agradecer. É isso, gente. Amém. Deus continue abençoando a gente. Deus te abençoe.